gostaria aqui de dar as boas-vindas a todos vocês, em nome do Leadership Circle. Meu nome é Rodrigo Castro, como vem aí na tela. Eu sou um dos representantes do Customer Success, do Leadership Circle Latam e Brasil. E é uma alegria, uma honra para a gente recebê-los neste momento aqui para esse webinar. Conheça a sua liderança com o Leadership Circle. Talvez alguns já conheçam a nossa empresa, talvez alguns estejam hoje escutando o Leadership Circle pela primeira vez. De todas as formas, a gente gostaria de comentar um pouquinho sobre o nosso propósito, sobre quem somos, rapidamente, assim de início. Então, nós, como temos aí também na nossa tela, existimos para evoluir a prática consciente da liderança, para servir ao planeta e ao nosso despertar coletivo de nossa unidade inerente. Então, como nós sabemos e todos acompanhamos, hoje nós vivemos em um mundo muito imprevisível, que muda muito rápido, instável e muito desafiador. Então, é necessário que a gente evolua nas nossas técnicas, na nossa forma de trabalho, e hoje cada vez mais as empresas estão percebendo que investir no negócio é investir nas pessoas, é investir nos líderes, para que estejam capacitados para lidar da melhor maneira possível com os desafios dessa época, como nós falamos. Então, o Leadership Circle oferece um modelo de liderança, um modelo que demonstra competências, capacidades, tendências que fazem um líder trabalhar bem e se integrar bem como equipe. E esse modelo é um modelo bastante robusto, muito elaborado com base em teorias e bastante pesquisa, e hoje a gente vai poder conhecer um pouquinho mais no estudo que nós vamos fazer. Antes disso, a gente gostaria também de comentar sobre o nosso self-assessment, a autoavaliação. Vocês que estão participando, acredito que receberam o convite, e no convite a gente tinha ali a proposta para cada um fazer a sua autoavaliação, né? E lá na nossa página, autoavaliação grátis, que é a primeira amostra do nosso modelo, onde você já tem ali o resultado. Espero que tenham conseguido fazer. Agora o pessoal aqui compartilhou, inclusive, o link. Espero que tenham conseguido fazer. E essa autoavaliação já nos mostra como é o gráfico e quais são as competências e tendências que o Leadership Circle coloca para o líder. Então, nós vamos avançar aqui a nossa lâmina e falar um pouquinho sobre a nossa certificação. Assim como vocês provavelmente viram a autoavaliação, que faz ali o perfil, né? Aquele perfil que vocês viram na autoavaliação gratuita corresponde a como a pessoa se vê. E aí nós temos o LCP completo, que é uma avaliação 360, que nós chamamos, acredito que alguns sabem o que significa avaliação 360, é quando a pessoa se autoavalia, mas também a sua equipe se avalia. E isso é o que se chama o LCP, o Leadership Circle Profile. É uma avaliação 360 graus, que se faz para um líder a partir da sua equipe. E aqui nós temos, portanto, a certificação virtual, em português, é um curso. É um curso para preparar a pessoa para utilizar essa ferramenta do LCP. É um curso intensivo de 5 dias, de 21 a 25 de outubro desse ano, né, 2024, e ali a pessoa vai se aprofundar bastante no modelo, na teoria, nos dados, na pesquisa, vai conhecer como funciona. É extraordinário, é muito interessante mesmo e muito robusto esse conhecimento. E aí a pessoa vai estar, como chamamos, certificada, habilitada para poder aplicar a ferramenta do Leadership Circle para os líderes, para o treinamento e desenvolvimento de lideranças. Então, hoje nós vamos aqui conhecer um pouco disso e para dar já início à nossa parte do estudo, gostaríamos de chamar aqui o nosso convidado especial, que é coach experiente, muito experiente, membro da nossa faculty, a nossa faculdade, que dá os cursos do Leadership Circle, também embaixador do Leadership Circle no Brasil, Eugênio Boen. Seja bem-vindo aqui, Eugênio, companheiro, parceiro de trabalho do Leadership.
E ele vai hoje nos desenvolver, então, esse estudo e vai comentar sobre o perfil de liderança, sobre o nosso modelo e também responder perguntas que vocês possam ter com relação ao nosso modelo. E fica aí o convite, depois nós voltamos a falar um pouquinho mais da nossa certificação desse curso para quem tiver o interesse. Então, Eugênio, por favor, te passamos a Obrigado. palavra aqui, pode seguir. Obrigado. O Leadership Circle é uma organização global que começou há mais ou menos 20 anos nos Estados Unidos. A primeira avaliação foi feita em 2001. Então, tem muita história, tem muita informação sobre liderança dentro do grupo, que é importante. E já foram avaliados 460 mil líderes, né? Então, quase meio milhão de líderes foram submetidos ao modelo, né? Dentro dessa jornada, o Leadership Circle certificou 11 mil coaches no mundo, principalmente nos Estados Unidos, Europa e Ásia, e uma quantidade menor na América Latina e no Brasil é um início, né? Existe uma dezena, duas dezenas de coaches certificados no Brasil, mas é um início, né? E existem 3 mil coaches internos. Isso é um sinal interessante, porque as empresas globais que são parceiras do Leadership Circle também investem na formação de coaches internos para multiplicar, né, o conhecimento e tornar mais ágil a implementação do modelo, né? Existem 6.700 clientes ativos usando o Leadership Circle, né? Existe, por conta desses 460 mil líderes, aproximadamente 3 milhões de avaliadores foram envolvidos, convidados. Isso dá uma base de dados e que permite pesquisas muito interessantes, que já são, hoje em dia, reportadas em livros que estão disponíveis no mercado, que o pessoal pode, no final, deixar uma referência para vocês. Então, é uma empresa global, esse modelo está traduzido em mais de 20 idiomas, português também, né? Português brasileiro, o que traz um conforto bastante na aplicação, né, do modelo com as pessoas, né, que vivem nesse grande país aqui. E o Leadership Circle fez muitas parcerias, né? Aqui tem uma lista de nomes importantes. Eu vou trazer uma como referência, o Laboratório Roche, que é um dos maiores clientes do grupo. Ele já utilizou esse modelo em 10 mil líderes globalmente. Então, é uma experiência de transformação que está acontecendo, né, no Grupo Rocha, apoiada por essa metodologia de liderança. E o que o Leadership Circle permite, né? Ele permite muitos benefícios e realmente, quando nós nos referimos a ele como uma ferramenta, nós não estamos fazendo justiça. Eu vou dizer para vocês por quê. Primeiro, ele desperta a consciência do líder, né? Ele mede o impacto que o líder está causando no ambiente que ele lidera, né? Se ele lidera de uma forma criativa, se ele lidera de uma forma reativa, né? Onde ele se sai melhor, onde ele não sai tão bem, né? Então, o impacto é medido, isso é muito interessante. E esse impacto, ele se correlaciona com a eficácia de liderança e com o desempenho de negócios, né? Então, como eu falava, a base de dados é gigante e as pesquisas feitas é, foram levadas até a uma identificação de um índice de negócios que é calculado, e o índice de desempenho de negócio que é calculado tomando em conta vendas, retorno, qualidade de produtos e serviços, market share, criação de novos produtos, né, e performance global do negócio. E
Então, o impacto da liderança ele se correlaciona com a efetividade ou eficácia de liderança, e a efetividade da liderança se correlaciona com o índice de desempenho de negócio. Existem estudos muito bonitos que mostram o impacto num negócio gerado pelos 10% mais criativos líderes do planeta. Muito interessante as ofertas de pesquisas feitas pelo Leadership Circle. E ele também conecta comportamentos e crenças. É um dos únicos, aí sim, assessment integrado, né, que faz a apresentação tanto de comportamentos e de competências e de crenças limitantes, né? Então, numa única informação, né, o coach e também o participante têm acesso à informação de quanto o líder exposto ao modelo, né, está liderando e está deixando de liderar, e que crença que está limitando, né, a manifestação da liderança e, por consequência, o impacto da liderança no ambiente, né? Então, essa é uma diferenciação importante, que num único modelo, né, estão concentradas essas duas dimensões, as dimensões de comportamentos e competência e das tendências e crenças, né? Isso é muito interessante. E, além disso, por isso ele não é só uma ferramenta, não é só um 360, mas ele permite a, a conversa com o participante sobre caminhos de crescimento, né? E porque essa parte do desenvolvimento é crítica, porque não é incomum que a escolha do caminho inadequado leve a uma frustração, leve a uma perda de eficiência, né? E isso pode ser melhorado pelo uso do modelo, porque o modelo sugere caminhos que são bastante prováveis de crescimento, tá? Então, são aspectos importantes e benefícios importantes que esse modelo traz, né? Então, concluindo, é um modelo de liderança, é um marco para desenvolvimento, porque ele sugere caminhos, né? E é um conjunto de avaliações do impacto, tanto a nível individual como a nível coletivo. Então, é também possível, né, na leitura dos resultados do Leadership Circle completo, a identificação de gaps, né, gaps de percepção entre o que o líder exposto ao modelo acredita, né, e o que as pessoas que estão vivendo com ele percebem, né? E esses gaps é uma outra fonte de informação relevante, né, para conversas de desenvolvimento com o líder. O modelo ele é formado de competências na parte norte do hemisfério, aqui, se podemos chamar isso de hemisfério norte, competências criativas e tendências reativas, ou estilos reativos, né? E se nós olharmos o que nós temos nessa parte de competências criativas, nós temos um domínio de relação, né, onde nós temos competências como o líder se conecta afetivamente com o time, com as pessoas, como ele fomenta trabalho em equipe, como ele colabora na gestão de situações de divergência e de conflito, como ele orienta e faz mentoria de desenvolvimento das pessoas e qual é a inteligência interpessoal que ele está usando na liderança dele. Além disso, tem um segundo domínio, que é o domínio da autoconsciência, que avalia quanto esse líder trabalha por um propósito, né, sem busca do benefício próprio, que é o líder altruísta, quanto ele equilibra a vida e o trabalho, quanto ele mantém de compostura quando é submetido a uma tensão, a um desafio, a uma provocação, e quanto ele aprende com a experiência, né? O autodidatismo. Eu costumo sempre dizer que os líderes treinam pouco, mas eles
quando inteligentes, usam o trabalho como treino, e o autodidata aprende sempre, né? Além disso, mudando aqui para um outro domínio da autenticidade, ele mede a integridade, ou seja, quanto o líder walk the talk, né? Quanto que ele anda de acordo com o que ele prega, né? E quanto ele é previsível por compartilhar valores que ele acredita. E também quanto ele traz de valentia, né, para trazer assuntos importantes para a mesa que podem incomodar pessoas, mas são necessários, que é parte né, da realização do papel de líder. Seguindo, ele traz um domínio de consciência sistêmica tão importante nas organizações complexas, né? Nós falamos de empresas globais agora há pouco, e nas empresas globais, a complexidade organizacional é muito grande. E essa capacidade de trabalhar sistemicamente é essencial. Então, a preocupação com a comunidade, a produtividade sustentável, o pensamento sistêmico, né, são competências medidas pelo The Leadership Circle Profile. E, por último, mas não menos importante, ao contrário, muito importante, é a realização, né? Quanto o líder tem de foco estratégico, quanto que ele trabalha no desenvolvimento da visão e do propósito, quanto ele alcança resultados e como ele decide, se ele decide no tempo, na qualidade, né? Isso é avaliado na parte de realização. Então, as competências criativas são todas essas, são 18 competências, né, divididas em cinco domínios criativos. Né? E a parte sul do hemisfério, né, chamando a parte sul, onde estão as estratégias criativas, nós temos a conformidade, e a conformidade é a estratégia do líder que tem como principal preocupação a conexão com as pessoas. Ele está preocupado em manter relações, desenvolver e manter relações, mesmo que isso custe um pedaço da liderança dele. Então, ele, por ser um líder conforme, que pode ser focado em conservar e não mudar as coisas, agradar as pessoas, pertencer ao grupo e não se posicionar, né, sendo passivo, ele trabalha com reatividade, e com isso ele perde eficácia, efetividade e liderança. A proteção, que é a parte da estratégia de liderança reativa, que o líder tem como principal prioridade o conhecimento usado de uma forma protetora. Então, ele se distancia, ele não consegue se comunicar bem com as pessoas, ele é crítico, que também afasta as pessoas, e é arrogante, que, pela própria palavra, né, sugere uma distância. Né? Então, a proteção é uma estratégia para se afastar do problema, né? Diferentemente da conformidade, que era se aproximar das pessoas, aqui ocorre um afastamento, né, das pessoas e também do contexto, né, do negócio. E, por último, e muito importante também, é o domínio de controle, onde as tendências reativas de autocrático, ambição, o driven, que é o excesso de determinação, né, e o perfeccionismo são avaliados. Então, aqui nós temos 11 tendências reativas, e por que são tendências, né? Porque todos nós temos tendência, todos nós, se não estamos ainda com tendência, já estivemos, né, com tendências, e o caminho de desenvolvimento é sempre do reativo para o criativo, né? Então, o modelo traz essa abrangência, né, de avaliação que permite que o líder tenha uma boa foto do impacto que ele gera, né, e do que ele percebe. Né? E no caso do Free Self-Assessment, que foi o que aparentemente nos trouxe até aqui, né, que vocês receberam um link para fazer uso desse Free Self-Assessment, o resultado obtido é um resultado onde, né, a linha verde, ou melhor, a área verde, essas linhas escuras, são
estão no mesmo ponto, né, de avaliação. E quando de um resultado de um Leadership Circle Profile, nós vamos ver depois, podem existir diferenças. Mas aqui, o que a gente percebe nesse gráfico, né, é que o líder tem uma situação onde ele é avaliado, né, com uma presença importante de tendências reativas que podem ser avaliadas em três categorias, né? Categoria baixa, média e alta. A baixa é até 33%, a média até 66% e a alta acima de 66%. E na parte reativa, quanto mais alta, é como se o líder tivesse uma âncora que limita a liderança dele, né? Então, importante que na parte reativa, quando existir, né, valores altos, esses valores sejam objeto de conversas com o líder para entender de onde vem isso, né? Tem diferentes histórias e diferentes origens, né? Cada um de nós cresceu de um jeito e aprendeu a sobreviver de um jeito, né? E alguns traços permanecem conosco. E na parte criativa, também aplicamos a mesma escala, né, alto, médio e alto, e quanto maior o resultado, melhor. Ou seja, quanto maior, né, quanto mais resultados estão dentro da escala alta, mais criativo é o líder, né? Então, aqui a gente percebe um líder que tem um pouco dos dois. Então, um líder que provavelmente ele está num momento de transição aqui, né? Então, o que que eu falei um pouco antes? Eu vou dar alguns dados novos aqui. Eu já dei um que é a escala, né? Aqui nós temos os resultados tanto no círculo interior, que é o círculo dos domínios, e no círculo exterior, que é o círculo das competências em cima, e o círculo das tendências reativas embaixo, né? Então, vocês que fizeram a autoavaliação, vocês têm um gráfico com essa característica. Pode ser diferente em formato, seguramente mas é essa característica, né? Onde existe uma área sombreada e raias negras acompanhando no mesmo valor. Além disso, existem 4 indicadores de resumo. Aqui é uma proporção entre o quanto de liderança criativa e de liderança reativa o líder tem. Então, aqui, quando é abaixo de 50%, ele está mais para o reativo, que é o que está acontecendo aqui. Aqui é o equilíbrio entre tarefa e relacionamento, porque o círculo, se nós cortarmos com a linha vertical, do lado esquerdo do círculo existem competências de relacionamento e tendências reativas de relacionamento. E do lado direito existem competências de tarefa e tendências reativas de tarefa. Então, esse indicador mede o equilíbrio, e quanto maior o número, melhor, mais equilibrado ele está, né? Aqui é o índice de utilização do potencial de liderança, que depende essencialmente de quanto ele é capaz de colocar a atenção e esforço tanto em tarefa como em relacionamento. Que o líder que faz isso, ele está usando o potencial de liderança de uma maneira otimizada. E, por último, e o mais importante, é a eficácia de liderança, que eu, no início da apresentação, comentei, né? Que é uma medição resumo, que, se eu puder usar uma definição muito simples, é quanto esse líder é admirado pelas pessoas, quanto ele quer ser seguido pelo fato de criar resultados, por tratar do que realmente interessa, de se preocupar com a empresa, né? As pessoas respondem perguntas especificamente ligadas a essa apreciação, né? Que são traduzidas nesse índice aqui. E esse índice, então, ele tem uma correlação positiva com a liderança criativa e tem uma correlação negativa com a liderança reativa. Significa que, quanto maior a liderança reativa, menor a eficácia da liderança. Quanto maior a liderança criativa, maior a eficácia da liderança. Tá? Então, agora, um convite para vocês é que vocês, né, com base nessa explicação, que vocês
olhem um pouquinho como é que está, né, o gráfico de vocês, né, porque vocês receberam um gráfico. E esse gráfico pode mostrar vocês com uma autoavaliação, que isso aqui é autoavaliação, que indica mais, né, liderança reativa ou criativa, e dentro dessa liderança, as competências com as quais vocês se identificam mais, né? Então, é um momento para vocês pensarem um pouquinho aí no resultado que vocês têm. E se fosse possível vocês ligarem a câmera, a gente poderia é, responder algumas perguntas também, né? Algumas perguntas, né? Eugênio, Da interpretação. Pois não. sim, é muito interessante que quem tiver com o resultado do seu gráfico nesse momento, né, poderia fazer algum comentário, poderia Isso. fazer alguma pergunta, poderia comparar. É um momento interessante assim para a gente poder se aprofundar um pouco, entender um pouco melhor e ver o que Dá está um pouco dizendo mais, ali sobre nós, né? dá um pouco mais de informação para vocês, né? Perfeito. Bom, eu sou Vinícius aqui. Eu fiz o teste, mas eu não eu recebi o link, mas eu não consegui acessar. Dava um problema quando eu botava usuário e senha, alguma coisa assim. Eu não consegui acessar, eu não acessei o resultado do meu teste. Então, eu não tenho como comentar nem analisar, assim. Entendi, Isso aconteceu comigo. Não entendi. sei o motivo. Ok. E tem alguém que tenha o resultado queira perguntar alguma coisa? Se quiser escrever no chat também, nós podemos ler aqui, se existir alguma dúvida específica. É quem não Vocês, conseguiu vocês fazer, vai poder conseguiriam me fazer mandar depois, o, né? vocês conseguiriam me mandar o link ou saber o porquê que eu não recebi ou não? É É, que, assim, Vinícius, se você conseguiu responder o seu, as perguntas todas, aí nós podemos buscar essa informação. Mas, pelo que eu entendi do erro que você relatou, você nem conseguiu entrar na página, certo? Não, não, eu respondi tudo, Ah, é? concluí, e depois, Aham. quando eu fui acessar, eu não consegui acessar o resultado. Ele não chegou por e-mail para você? Porque ele chega por e-mail automaticamente. Eu acho que chegou, mas você não tem que fazer o login para entrar? Ou não? Ele chega em um PDF. Ah, tá. Eu acho que veio e eu não Entendi. conseguia acessar o link. Eu vou entrar entendeu? Mas eu Entendi. ah, estou só colocando esse caso porque eu gostaria de ver, mas eu não consegui ver. Claro, vamos ver como é que a gente pode te ajudar, tá? sim. Pode ser um apoio posterior aí. Se nós continuarmos, na medida que não tem dúvidas específicas, eu vou mostrar para vocês como é o gráfico da aplicação do Leadership Circle Profile completo. O Leadership Circle Profile completo, se vocês percebem, aqui existem, né, resultados que têm uma área verde, e para cada resultado tem uma linha preta, né, uma linha escura. E essa linha escura é o resultado da autoavaliação. Então, por exemplo, o líder tem uma percepção de que ele demonstra integridade, né? Mas as pessoas não estão de acordo com ele, né? Então, tem alguma coisa que é importante, que vale a pena conversar, né? Em situações específicas, que leva ele a perder a autenticidade, né? Aqui também nós percebemos, por exemplo, ele muito severo com ele nas tendências reativas, né? Ele tem uma severidade muito grande com ele, né? E essa severidade não é apoiada pelo feedback das pessoas. Então, é como se ele tivesse, né, se punindo aí, né? Então, também é um dado importante para conversar com o líder, né? Porque as diferenças de percepção representam, no caso,
né, de diferenças superiores a 20%, né, uma diferença de consciência. Quer dizer, o líder ele interpreta que ele é alguma coisa que não é comprovado pela percepção das pessoas, né? E é muito importante conversar sobre isso, porque o líder está fazendo um esforço, e esse esforço ele não precisaria fazer, né? Então, é um resultado bem rico, que permite conversações profundas, né, que levam ao autoconhecimento e levam ao despertar da consciência, né, que foi o primeiro benefício, né, e permitem, né, que o líder faça melhor uso da sua energia para poder aplicar a liderança de uma maneira efetiva, né? Aqui a liderança dele está em 60%. Ele tem ainda uma enorme possibilidade de crescer a eficácia de liderança. A utilização de potencial de liderança aqui está em 40%. Ele tem um monte de caminho a percorrer. E onde está a principal característica que está limitando essa utilização? É a falta de equilíbrio. E essa falta de equilíbrio, se nós olharmos o gráfico cortando na vertical, a gente percebe que ele é muito mais focado em relações do que em tarefa. E o fato dele ser focado, por exemplo, em agradar, que é uma tendência reativa importante para esse líder, esse resultado sugere que, pela preocupação de agradar, ele tem enorme dificuldade em propor, tem uma enorme dificuldade em se posicionar, porque isso vai naturalmente incomodar alguns. E ele tem uma preocupação muito grande em não incomodar as pessoas. E não incomodar as pessoas acaba gerando o quê? Perda em realização. Ele não consegue alcançar resultados, né? Então, o modelo tem dinâmicas de vértices opostos muito interessantes, né? Quando existem resultados altos em um domínio reativo, o vértice oposto a esse domínio normalmente é impactado, porque as correlações são negativas, né? E vice-versa. E vice-versa. Quando os resultados são baixos, num domínio reativo, o vértice oposto tende a ser alto. Tende a ser alto. Então, aqui ele tem um controle baixo e tem relações bem importantes aqui, em níveis altos, né? Então, o círculo tem uma dinâmica interessante que é muito explorada na certificação, né, que, como o Rodrigo disse, é uma certificação com profundidade, mas desenhada de uma maneira muito leve, que ela é intrigante, leve e profunda, né? E isso faz também a certificação ser um momento de compartilhar e de aprender de nós mesmos, né? É muito significativo, muito significativo. Perguntas? Excelente, Eugênio. Muito interessante. Vamos ver se o pessoal aproveita esses minutinhos que a gente tem para desenvolver mais algum tópico, né? O Vinícius pediu ali o resultado dele, eu acabei de mandar para o e-mail dele, tomara que consiga receber agora e abrir ali, eu acho que ele deve ter algum comentário para fazer. Chegou aqui, eu vou dar uma olhada. A minha pergunta tem a ver um pouco com qual o background que é necessário ter para o profissional ser apto a aplicar esse assessment de uma maneira eficiente, com um nível alto de análise. Como é que se prepara para se tornar um usuário dessa metodologia? Olha,
se você trabalha com desenvolvimento de liderança, provavelmente você já está apto, né? Não sei qual é Uhum, a sua de trabalho. Se você não trabalha, mas é líder, você vai ter um benefício muito grande. Você vai uhum, aprender um modelo de liderança que vai provavelmente mexer, né, com a forma que você lidera e com a forma que você desenvolve uhum. sua equipe, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Não existe até onde eu conheço, não existe um requerimento específico profissional para ser, para você participar da certificação. Legal. Obrigado, Eugênio. Deixa eu só olhar aqui o meu assessment, que eu não olhei ainda. Tá? Pessoal, uma informação interessante também que é legal da gente compartilhar aqui é a gente saber se vocês são líderes buscando desenvolvimento, ou se são coaches, se trabalha com recursos humanos, ou se buscam algum coach para sua empresa, para algum líder da sua empresa, um pouquinho do contexto também é interessante se alguém quiser compartilhar aí. É enriquecedor a gente saber aqui o contexto de cada um e o Eugênio sempre pode enriquecer algo aí em relação à necessidade e o que cada um está buscando, né? Pode ser pelo chat, se vocês quiserem, vocês podem escrever o nome e a área de atuação de vocês. Ou É, podemos falar. vou comentar, exato, assim, eu sim lidero equipe, mas então, isso é importante, mas eu trabalho muito em projetos de cultura organizacional e lidando, entendendo, ouvindo alta liderança, a organização toda, mas interagindo muito com alta liderança. Certo, Não realizo trabalho específico de desenvolvimento de liderança, mas acompanho de perto o trabalho de executivos. Assim. Conduzo dinâmicas e discussões com esse nível, certo, diretamente. certo. Então, eu acho que o que eu posso comentar, né? Quando você faz um trabalho de desenvolvimento de cultura, é muito importante que o desenvolvimento da liderança ocorra para que a cultura, né, seja desenvolvida, né? Que ela passe do A para o B, né? Então, o fato de você entender o momento de cada líder e ver a oportunidade de crescimento da liderança e acompanhá-los, né, individualmente ou com alguma parceria que você possa fazer, certamente vai influenciar positivamente o seu trabalho de transformação cultural. Então, o assessment que a gente fez, é feito só por nós, né? Não teve o 360. Vocês têm E, esses dois produtos, né? O que é feito só pelo avaliado em si, mas também tem um que você envolve outras pessoas para coletar essa visão externa. sim, E quando usa Aí um acho ou que usa outro. vale comentar, né, Vinícius, que o LCP é o 360 completo, né? E nesse Ah, caso, esse self-assessment é o que é só a própria pessoa se autoavaliando. Então, sim, tem essa tá diferença. bom. E aí, como o Eugênio comentava, né? Não sei se você percebeu ali, você ainda não tinha o gráfico aberto, mas a linhazinha verde mais escura, nesse caso do self-assessment, está junto com É a a sua verde só, mais né? clara. É uma coisa só. Agora, no LCP Uhum. 360, é justamente essas duas tonalidades de verde que definem a diferença entre como o líder se vê, que vai ser o verdinho mais escuro, e como a equipe dele avalia ele, que é o verdinho mais claro. Agora o Eugênio colocou na nossa tela ali. Então a gente identifica esses gaps, né? Às vezes a pessoa acha que está numa determinada condição ali em relação àquela competência e o pessoal vê de outra forma. Então, aí você vai entendendo como funciona e como sai a medida, e que nos dá também alguns caminhos para trabalhar, como dizia o Eugênio no começo, né?
Ficou claro? Ficou clara a resposta? Tem alguma outra questão? Ah, eu tenho. Mas pela conversa, ninguém está conversando, eu vou aproveitar aqui para, sei lá, bater o papo aqui com vocês. É, o que diferencia, assim, o que torna vocês essa ferramenta superior ao que existe de similar a outras metodologias que estão aí no mercado, assim? É. Existe um material específico sobre a comparação do LCP, que é o Leadership Circle Profile, com outras ferramentas, Acho que eu vi no eu acho que site, acho que eu vi alguma coisa. a essencial, eu vou usar Hum. o pointer aqui para mostrar, o resultado integrado, que mostra o que o líder faz, que está na parte criativa, né? Onde a liderança criativa é manifestada. E, Uhum, e, e o resultado da liderança reativa, na uhum, mesma informação, é uma diferenciação única, porque, de um modo geral, né, existem soluções que fazem avaliação de do impacto reativo e também do potencial criativo, né? Mas não é integrado e você precisaria usar mais do que uma avaliação, tá? Então, aqui, numa única avaliação, você combina as duas informações e, mais do que combinar, você usa as duas informações para desenvolver modelos de crescimento. Então, agora eu vou falar como coach, né? Eu faço coach de liderança desde 2012, são 12 anos. E eu comecei uhum, a utilizar o Leadership Circle Profile em 2020. Então, fazem 4 anos e meio que eu uso. E eu consegui uma eficiência no meu trabalho, e um nível de satisfação dos meus clientes maior, porque a- o feedback ele é muito revelador, né? É muito revelador pelo tipo de conversa que ele pode permitir, que não é só um resultado, é o que está por trás do resultado, né? E o que está por trás do resultado, na medida que nós aprendemos como interpretar esse perfil, nós aprendemos que perguntas fazer, né? Que áreas explorar, né? E isso dá um letramento, né? De modo a gente poder apoiar melhor o crescimento dos líderes. Então, o que é diferente é essa junção desses dois universos tão fundamentais da vida humana, né? Que é a nossa capacidade de vencer desafios por estratégias reativas, que servem muito, foi muito útil num determinado momento, mas quando líderes, elas limitam a liderança criativa. E a liderança criativa é a liderança adequada para o mundo complicado que nós estamos, né? Um mundo onde as coisas acontecem de forma imprevisível, né? Existe uma incerteza muito grande, ambiguidade, e os líderes, para lidar com esse ambiente, né, VUCA, BENE, seja lá o anacronismo que usamos, né? Esses líderes criativos são muito mais capazes, né? Os líderes reativos têm uma visão muito limitada de olhar o mundo como um conjunto de problemas. O líder criativo olha o mundo como um conjunto de possibilidades, né? Então, ele tem uma visão mais holística, mais aberta. E tudo isso a gente acaba aprendendo na certificação, né? Eugênio, me permite aqui, eu gostaria de adicionar um pouquinho no que o Vinícius pergunta aí do que difere, assim, ou quais são as vantagens do Leadership Circle, né? E esse modelo, eu acho interessante notar que
os autores que pesquisaram e desenvolveram, Bob Anderson, Bill Adams, no livro, né, Master Leadership, comentam ali, eles fizeram uma pesquisa vasta de várias décadas das principais teorias de liderança e para ver quais eram os principais itens e tópicos que são relevantes para um líder. E também juntaram tudo isso. E também fizeram pesquisas da área da psicologia sobre o desenvolvimento humano, desenvolvimento de adultos, o que faz a pessoa evoluir como indivíduo. Então, eles conseguiram juntar elementos de várias teorias, tanto de liderança quanto de psicologia e desenvolvimento humano, em um modelo, em um gráfico que compreende essas dimensões, esses domínios, como o Eugênio veio apresentando, como vocês podem verificar, e essa questão do reativo e do criativo. Então, até no livro mostra de quais teorias eles absorveram esses tópicos, esses itens. Então, é muito rico, são várias teorias em um só modelo. E por isso que ele é tão preciso, ele é tão exato, e vale a pena, inclusive, conhecer o livro, estudar, mas na Se eu certificação a pus... gente. Uhum. Legal. Depois, se vocês puderem compartilhar o link do livro, me interessa bastante, sim. Vou colocar o link do livro Vou aqui, então. fazer, tá, eu tenho comentários e perguntas para o Eugênio. Como é que é o processo de debrief disso? Claro, eu acho que na certificação vocês vão falar e Com certeza. capacitar para isso, mas como é que é o processo? Como é que facilita o entendimento de quem recebe e direciona para ações concretas para o processo de mudança? O debrief é um momento, né, super especial, porque é um momento que o participante toma contato com o que as pessoas percebem da liderança dele, né? Então, esse momento, pode ser um choque, pode ser uma surpresa, pode ser já esperava, né? Pode ser várias situações típicas, né? Que estão avaliadas também. Então, nós treinamos as pessoas para que elas usem o tempo de debrief, que é um tempo de 90 minutos no mínimo, como um momento de inspirar as pessoas, inspirar para o movimento vertical, né? Aproveitando um pouco o que o Rodrigo disse, essa linha vertical aqui é onde ocorre a mudança da consciência reativa para consciência, né? Consciência criativa, né? E por trás aí existe um modelo do Robert Keegan, talvez você conheça. E o que ele fala em mente reativa e mente socializada, né? Mente socializada e mente autoautoral, desculpa, autoautoral. E então, o debrief são 90 minutos, é um momento de inspirar o participante, de tratar como se fosse uma oportunidade de revelar o impacto e fazer com que ele entenda pelo aprendizado do modelo. Por quê? Porque essa reflexão, diferente de outras experiências que nós temos aí no mundo do coaching, só que começa e perdura muito tempo. Então, a pessoa ela aprende a interpretar e ela segue interpretando e seguem, as conversas seguem. Como passo seguinte ao debrief, tem a montagem de um plano de liderança, um plano de desenvolvimento de liderança, que também é parte do pacote, né, que as pessoas certificadas passam a ter acesso, que é um plano muito inteligente, muito bem montado, né, que procura levar a pessoa para um futuro desejado e que considera os limitadores, né? Então, respondendo a sua pergunta, o debrief não é uma entrega de resultados, é uma conversa significativa, com um viés inspirador, para levar a pessoa para uma curiosidade sobre a possibilidade que ele tem de se transformar num líder extraordinário, né? Para dar uma informação, 70 a 80% das pessoas medidas pelo Leadership Circle estão nessa fase reativa, tá? Um número próximo de 15% está aqui
na liderança criativa. Então, é muito comum que, ao avaliar a liderança, nós encontremos uma presença de liderança reativa importante, e também isso advém do tipo de organização que nós temos. Muitas organizações ainda vivem de comando e controle, então, controle é uma palavra-chave aqui, né? E isso faz com que a pessoa exposta a essa metodologia ganhe uma perspectiva que, de outra forma, seria muito difícil construir com tão pouco esforço. E isso é feito no debrief, né? Eugênio, Oi. o Marcel está com a mão levantada ali, se quiser Fala, Marcelo. aproveitar. Você está mudo, Marcelo. Agora vai. Agora vai, Peço né? desculpa para vocês aí pela minha ausência nas falas. Eu estava fazendo, né, a avaliação. Então, eu tinha recebido o e-mail antes, só que eu olhei o enunciado do e-mail, avisando que ia ter, né, o encontro hoje. Aí eu achei que era só um aviso, não vi que tinha uma tarefa. Então, Certo, perdão. certo. É. Aí já fui, resgatei o e-mail, não usei o link aqui, resgatei o e-mail porque eu queria saber o que tinha acontecido comigo, né? Falei assim, ué, eu não É, vi, eu olhei o e-mail pela metade, né? E o link para avaliação está embaixo. Então, certo. mas eu fiz a avaliação e fiquei assustado na hora que eu recebi, tá? Vou ser É, sincero. é. Inicialmente assustado. Aí agora, com a última fala do Eugênio, eu fiquei feliz, porque ele falou que Normalizou um 15% pouco. está no criativo, olha, estou nos 15%. Né? É, Eu sei que tem muita coisa para melhorar em todos ali, porque eu vi que eu tenho vários gaps ali, né? Mas primeiro eu fiquei assustado, agora eu já fiquei um pouco mais animado. é, Né? Eu é, fiz um curso de coach há uns 10 anos atrás, né? E depois eu não me aprofundei mais, tá? Eu lidero pessoas, uma equipe técnica, uma equipe comercial. Nossa empresa é uma empresa familiar, uma empresa pequena, né? Uma pequena empresa, mas nós atendemos grandes corporações, né? Eu acho é, que a conversa, o que vocês estão falando e o que eu estou aprendendo é muito enriquecedor para conhecer as relações, né? Como abordar e como desenvolver o relacionamento, porque um dos meus gaps é no relacionamento. Então, mostra como desenvolver esse relacionamento com alta liderança das empresas que tomam decisão, né, da contratação dos serviços que nós prestamos, né? é, Então, normalmente os serviços que nós prestamos, eles são as decisões, ela é para nível de diretoria, né? Então a gente constrói ali o relacionamento com a base, com o pessoal do TI, compras, mas na verdade quem vai tomar a decisão e assinar os contratos são os gerentes e diretores, né? Então eu entendo que eu preciso realmente conhecer um pouco mais da metodologia, conhecer dos investimentos que envolvem, né, fazer parte, né, e iniciar esse trabalho, que eu entendo que é um trabalho a médio e longo prazo, não é um trabalho a curto prazo, né, e preciso depois aí de ter um a um com alguém para poder me é. explicar melhor, para eu poder planejar, se não tiver condições agora, tentar colocar no budget do ano que vem, né, para a gente poder direcionar esses investimentos, tá? A minha fala era essa, muito obrigado. Não, imagina. Excelente, Marcel. Inclusive, me permita aqui, a gente oferece para você, se tiver esse interesse, de fazer esse um a um, fazer uma chamada, e a gente poder explicar um pouco melhor aí, mostrar informações do leadership, da certificação, etc. Eu já posso te mandar um e-mail com link assim para a gente marcar essa chamada. Se tiver interesse, você me coloca o teu e-mail aqui, eu mando para você. Colocando o e-mail agora, pode mandar, por gentileza. Excelente, Marcel. Eugênio, o que você acha de falar um pouquinho mais da certificação? Não sei se mais alguém aí tem alguma pergunta, ainda dá um minutinho, né? O Edson, que entrou agora há pouco, se quiser fazer um comentário aí, seja bem-vindo, Edson. Então a certificação está planejada para outubro,
né, de 21 a 25, ela ocorre num período das 8 à 1 da tarde, né, um período aceitável por ser virtual, né, com dois intervalos de 15 minutos. Então, é um bloco de 1h30, um intervalo de 15 minutos, outro bloco de 1h30, e outro intervalo de 15 minutos, e um bloco final. Então, são 5 horas de convivência, onde as pessoas vivem a experiência de ter passado pelo assessment, né? Cada pessoa que vai à certificação é convidada a fazer fazer o seu próprio Leadership Circle Profile, e elas vivem a experiência de interpretar esse resultado na sua profundidade, na granularidade de cada resultado, conversando com pessoas muito experientes, e tanto no que se refere à liderança, como no que se refere à experiência de vida, porque normalmente nesses grupos tem pessoas com experiências diferentes, e que é muito enriquecedor quando o trabalho é feito em grupo, né? Então, é um momento de aprendizagem muito forte, né? São 25 horas de aprendizagem, né? Então, é um convite bastante importante que nós deixamos aí para vocês. Ok? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado à participação de todos, né? O Rodrigo continua acessível. Acredito que ele já compartilhou a informação de contato, e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado também. A gente agradece o Eugênio aqui, nosso embaixador. Excelente, extraordinário aqui o estudo, acredito que bastante proveitoso, e espero que vocês tenham aproveitado. Quem conseguiu fazer o seu self-assessment já tenha tido umas ideias de desenvolvimento do que o Leadership Circle Profile pode oferecer. Quem ainda não fez, que possa fazer depois e também analisar o que foi trabalhado aqui. Foi uma honra, uma alegria para nós aqui, e a gente fica à disposição. Aquele e-mail que foi colocado no nosso chat agora, nós revisamos esse e-mail todo dia, esse suporte.latam@leadershipcircle.com, e o meu também, rodrigo.castro@leadershipcircle.com. E então a gente está à disposição para fornecer informações, e fica mais uma vez esse convite aí também para nos seguir no LinkedIn. Não sei se foi colocado aqui o nosso LinkedIn, eu vou colocar. E daí o nosso site que foi colocado. Aí tá. Então estamos à disposição e desejamos o sucesso para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Boa noite.